Olá, concurseiro, concurseira, está estudando bastante direito administrativo? Maravilha! Nosso assunto de hoje é ato administrativo, um assunto muito importante, costuma cair bastante em prova. E vamos começar com o conceito dado por ele, o Papa do Direito Administrativo brasileiro, que é o Elie Lopes Meirelles. Elie Lopes Meirelles conceitua o ato administrativo da seguinte maneira: ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, o ato administrativo é uma manifestação de vontade de quem? Da administração pública. E é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, que deve estar agindo nessa qualidade, na qualidade de administração pública. E qual a finalidade do ato administrativo? A finalidade é adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a própria administração. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. É uma manifestação unilateral de vontade humana, manifestando a vontade da administração pública. E qual é a vontade da administração pública? É sempre o interesse público. Não se confunde ato administrativo com um ato político ou ato de governo. O ato político ou ato de governo é um ato da administração, sim, em sentido amplo, mas esses atos políticos não estão sujeitos à teoria geral do ato administrativo. Os atos administrativos também são atos típicos do Poder Executivo. A gente já falou sobre isso na outra aula. O Poder Executivo tem uma função típica de editar, de gestão, de administração, e a edição de atos administrativos faz parte dessa função típica do Poder Executivo, que também tem funções atípicas, assim como os outros poderes. Os outros poderes, quais são os outros poderes? Poder Legislativo e Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a função típica de julgar e o Poder Legislativo tem aquela função típica de legislar, de produzir normas jurídicas e também fiscalizar o Poder Executivo. Mas esses poderes também têm funções atípicas de administração, de gestão do próprio poder. E por isso o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também editam atos administrativos. Classificação dos atos administrativos. A classificação do ato administrativo ou de qualquer instituto jurídico está relacionado a algum parâmetro. A classificação pode ser quanto ao destinatário, quanto aos efeitos, quanto ao objeto, quanto ao regimento, e aí isso vai variar qual seria a classificação. Vamos ver cada uma. Os atos podem ser vinculados ou discricionários. Essa é a classificação quanto ao seu regimento, ou seja, se a administração tem determinada liberdade ou não para decidir, conforme a lei conceda ou não margem de liberdade para o administrador. Se existe opção para o administrador, o ato é discricionário. Mas se o ato deve ser executado de forma peremptória, aí o ato é vinculado. Por exemplo, o ato que impõe a aposentadoria compulsória do servidor público quando ele chega aos 70 anos, esse é um ato vinculado. Está na lei, ele deve ser feito dessa maneira. O servidor não pode, ele está lá. Digamos que o servidor tem 70 anos, mas ele bate um bolão, joga um futebol, vai na praia, corre, tem 3 namoradas. Mas o cara tem muita disposição, mais do que muito garoto por aí. Mas o cara tem 70 anos. E aí, pode a administração pública, nesse caso, manter esse servidor tão eficaz, tão dedicado? Não pode. O ato é vinculado. Ele deve ser aposentado. A aposentadoria compulsória aos 70 anos não admite margem de conveniência e oportunidade. E a nomeação de determinado servidor para uma função de confiança? Isso admite uma margem de escolha, de opção pelo administrador? Sim, então isso seria um ato discricionário. Os atos também podem ser gerais ou individuais, na classificação quanto aos seus destinatários. Os gerais são regulamentos, porque retratam um comando abstrato, impessoal, generalizado. E os atos gerais costumam prevalecer sobre os atos individuais.
Já os atos individuais possuem um destinatário específico, já certo, que pode ser uma ou mais pessoas, mas nunca é algo difuso, generalizado. É o caso, por exemplo, da licença e da autorização, mas é importante frisar que os atos gerais prevalecem sobre os atos individuais. Os atos também podem ser internos ou externos, na classificação quanto ao alcance dos seus efeitos, conforme produzam efeitos dentro ou fora da administração pública. E esse é autoexplicativo. Se produz efeitos dentro da administração pública, é um ato interno. Se ele vai produzir efeitos fora da administração pública, é um ato externo. Quanto à composição de vontade, o ato pode ser simples, complexo ou composto. E aí tem um rabo de foguete, porque essa classificação é rabo de foguete. Sempre cai em prova, porque as pessoas costumam confundir complexo com composto. Vamos ver cada uma. O ato é simples quando vem de uma única manifestação de vontade. É um único agente que manifesta vontade e produz o ato. O ato é complexo quando há conjugação de vontades. Conjugação de vontades é a expressão de mais de um órgão. A nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul pelo governador do estado, por exemplo. E o ato composto requer uma ratificação, um visto. Essa é a palavra, ratificação e visto, de uma outra pessoa dentro do mesmo órgão. Então, você entendeu a diferença? O ato complexo precisa da composição de dois órgãos diferentes. Dois órgãos têm que trabalhar juntos para que aquele ato surta efeitos. Agora, o ato composto é dentro do mesmo órgão, duas manifestações de vontade dentro do mesmo órgão. Um manifesta a vontade, mas aquilo não é suficiente para que o ato surta efeitos. Então, tem que vir um outro lá, mais poderoso, e dar uma canetada. É fazer a ratificação ou visto daquele ato. Isso é um ato composto. Como é que vão te perguntar isso em prova? Vão colocar o nome de um e a classificação do outro, em relação ao composto e o complexo. Lógico, o simples é muito simples, então dificilmente vai ser perguntado. Fica de olho aberto nessa diferenciação do ato composto para o ato complexo. Por fim, os atos administrativos também podem ser classificados quanto ao objeto, como atos de império, atos de gestão e atos de expediente, ou atos de mero expediente. O ato de império expressa um poder de coerção do poder público. É um ato de autoridade. O ato de gestão é o ato de administração, propriamente dita, administração de bens e de serviços da administração pública. Não tem nenhuma coerção sobre os administrados. E os atos de expediente são os atos rotineiros, da rotina interna da administração pública. Muitas vezes, esses atos são atos preparatórios para outros atos. Outro ponto importante relacionado aos atos administrativos são os chamados elementos do ato administrativo, que também são chamados pela doutrina de requisitos ou condições de validade do ato administrativo. E eles também são 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tem que decorar isso aí? Tem que decorar isso daí. E também tem um macete para você decorar. Uma palavrinha que, na verdade, não é uma palavra, mas tem uma sonoridade fácil de você lembrar, que são as iniciais. Você vai chamar de COFIFO-MOB. E aí você vai lembrar dos 5 elementos do ato administrativo. Que, mais uma vez, são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência decorre de norma jurídica. Ela não decorre da vontade do agente. Não é competente quem quer, mas quem a norma, a lei diz quem é. Então, a competência também é intransferível, porque ela é atribuída por lei, e ela é absoluta, irrenunciável e imprescritível, ou seja, não prescreve, você não pode renunciar, e aquela competência não prescreve pelo não uso. Se você não se valer daquela competência, não quer dizer que ela vai prescrever. Ela é atribuída em razão da matéria, de hierarquia, do tempo ou do lugar ou do espaço. Quando a gente fala em competência, a gente não está falando de uma capacidade, por exemplo, se você sabe jogar futebol muito bem, se você toca piano ou se você pega onda. Não é isso que a gente está falando. Competência é uma competência legal, uma competência atribuída por lei. Você faz concurso público, passa, se investe no cargo e aí você tem competência para atuar de determinada maneira, competência para fazer alguns atos administrativos. É bom sempre lembrar que no direito existem termos
que são usados de forma diferente da maneira popular, da maneira que a gente conhece como popular. Isso a gente vê bastante em leis. E a competência é um exemplo disso. A finalidade. Finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público, mesmo que seja uma finalidade indireta. Tem aquela finalidade direta, que é aquele objetivo que se almeja com o determinado ato. A gente quer aquele resultado. E então essa é a finalidade direta, mas essa finalidade tem que estar em consonância com o interesse público, obviamente. Se não houver interesse público, há um desvio de finalidade do ato administrativo. É a forma. A forma pode ser escrita, oral ou por símbolos. Por símbolos. Geralmente é escrito. O ato administrativo, na grande maioria das vezes, é um ato escrito. Pode ser verbal, quando um policial dá uma ordem de pare, mão na cabeça. Isso é um ato administrativo. E por símbolos, até um guarda de trânsito, quando fala assim, passa, tal. Ou quando numa blitz, o policial, autoridade, manda o condutor parar o veículo, ele não precisa nem se manifestar verbalmente. O motivo são as circunstâncias de fato e o fundamento jurídico, ou seja, a base legal, aquela lei que fundamenta o ato administrativo. E o objeto, por fim, é o efeito jurídico pretendido pelo ato. Esses são, então, os elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos ver como é que isso é cobrado nas questões de prova. A primeira questão aqui apresenta um conceito e pergunta qual o nome que representaria esse conceito. É uma questão recente de 2020. Diz o seguinte: representa a manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos. E ele quer saber qual é o termo que completa essa definição. O termo que completa corretamente a lacuna acima é A. Garantias fundamentais. B. Improbidade administrativa. C. Ato administrativo. D. Ética organizacional. Qual que você acha que é? Exatamente. Letra C. Ato administrativo. E esse conceito é um conceito trazido pelo mestre Eli Lopes Meireles. No livro dele, ele traz exatamente um conceito com essas palavras. Então, essa definição é parte da definição que o Eli Lopes Meireles dá para ato administrativo. O que são garantias fundamentais? As garantias fundamentais também estão previstas na Constituição Federal, mas estão lá no começo da Constituição. E o ato administrativo, a parte que trata da administração pública, começa a partir do artigo 37. Improbidade administrativa não tem nada a ver. A manifestação unilateral da administração é a improbidade administrativa? Claro que não, isso não faz o menor sentido, né? A improbidade administrativa é um tema que a gente ainda vai estudar em uma aula futura. A ética organizacional também não é, porque não representa uma manifestação unilateral que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir ou declarar direitos. Claro que não, isso daí é o ato administrativo. A próxima questão, uma questão de Santa Catarina, 2019. Assinale a alternativa correta no que tange ao ato administrativo na administração pública. Letra A. São manifestações de vontade praticadas pela administração de empresas que prezam pela observância da lei e estão sob o regime de direito privado. Essa não tem nada a ver com nada, porque o ato administrativo na administração pública, como é que vai ser uma manifestação de vontade praticada por uma administração de empresas particulares no âmbito do regime de direito privado? Claro que não, isso não tem nada a ver. Quando você vai fazer questões em prova, é importante ter estratégia. Você vai eliminar primeiro aquelas mais absurdas e depois vai procurar aquelas palavras-chave que têm a ver com o conceito do enunciado. Letra B. São manifestações de vontade praticadas pela administração de empresas, aí mais uma vez, sobre o regime de direito privado.
Essa assertiva repete os mesmos erros da letra A. Letra C. Então, ato administrativo na administração pública seriam manifestações de vontade praticadas pela administração de empresas, novamente, no intuito de melhorar seus resultados e cumprir as leis e normativas impostas. Errado, mais uma vez, pelos mesmos motivos, não tem nada a ver com a administração de empresas. Esse tipo de questão existe para pegar aquele candidato que caiu de paraquedas, que não chegou a nem ler o edital. Letra D. São manifestações de vontade praticadas pela administração pública, aí finalmente, direta, no intuito de melhorar seus resultados, dificultar a prática da corrupção e promover a justa distribuição de lucros e dividendos. Bom, começou bem, mas viajou completamente no resto do conceito. O ato administrativo na administração pública não existe para melhorar os resultados e para dificultar a prática de corrupção, embora seja interessante, claro, evitar a corrupção e buscar os melhores resultados. Mas o fato disso ser verdade não quer dizer que o ato administrativo na administração pública tenha esse viés. Então só sobrou a letra E, que é o gabarito, que diz o seguinte, que os atos administrativos são manifestações de vontade praticadas pela administração pública, que prezam pela observância da lei e estão sob o regime de direito público. Exatamente. A próxima questão de fiscal de obras de 2019. Essa questão também traz um conceito e pede para você dizer qual é o nome que se atribui a esse conceito. Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna acima. E diz o seguinte: é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. O que seria? Declaração do Estado que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Seria poder de polícia, faltou um R aí, ato da administração, ato administrativo ou fato administrativo. Esse é um outro conceito que também explica o ato administrativo. Diz a mesma coisa que os outros conceitos que a gente já estudou, mas em outras palavras. Não é o poder de polícia, olha, esse erro de grafia aí veio da própria prova. Então não é o poder de polícia que foi conceituado lá no artigo 78 do CTN. Não é um ato da administração, que é um ato em sentido amplo, enquanto o ato administrativo é no sentido restrito. Esse conceito está relacionado ao ato administrativo. E também não é um fato administrativo. Qual é a diferença entre fato e ato administrativo? Qual a diferença entre um ato e um fato? O ato depende da vontade humana, é uma manifestação humana com uma declaração de vontade. E o fato é simplesmente um acontecimento que não necessariamente depende da vontade humana. A próxima questão, uma questão da Prefeitura de São José, 2019, agente fiscal. São manifestações unilaterais e concretas do Estado ou de quem lhe faça as vezes, expedidas no exercício da função administrativa, consistentes na emanação de comandos complementares aos dispositivos legais. Esse conceito se refere a qual alternativa correta? Isso aqui é muito importante destacar. Quando o examinador pede a palavra, ele pede uma assertiva correta ou incorreta, é importante destacar isso na sua prova, principalmente quando ele pede a incorreta, porque a gente está fazendo um bloco de questões, às vezes está fazendo umas questões sucessivas na prova, e você está lá com o cérebro acostumado a tentar marcar sempre as corretas, de repente ele pede a incorreta, você nem repara, aparece uma correta logo na letra A, você marca e aí dançou. Tem que ficar atento a isso. Esse conceito, então, se refere ao quê? Atos da organização dos poderes,
atos da administração, atos administrativos ou contratos administrativos. O que você acha? Mais uma vez, são os atos administrativos. Esse tipo de questão é muito comum cair em prova. O conceito, e você precisa dizer a que se refere esse conceito. Manifestação de vontade unilateral do Estado no exercício da função administrativa. Isso é um ato administrativo. Qual a diferença do ato administrativo para o contrato administrativo? O ato é uma manifestação unilateral, como a gente já viu. E o contrato não pode ser unilateral, não pode ser uma manifestação unilateral. Às vezes o contrato até é unilateral, principalmente no direito privado, em que existem contratos unilaterais, ou seja, não que só vai haver uma parte, mas que vai haver manifestação de vontade ou ônus apenas para uma das partes, como é o caso do contrato de doação, que é um contrato unilateral, mas sempre envolve mais de uma pessoa. Nos contratos administrativos, há manifestação das duas partes. E o contrato administrativo, que está lá na lei das licitações, ele é consequência lógica de uma licitação bem-sucedida. É um contrato firmado muitas vezes entre o poder público e um particular. Próxima questão. Técnico Administrativo 2019. Toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria, é chamada de... Essa você já está careca de saber, é o ato administrativo. Mais uma vez, por que a gente está repetindo isso? É para enfatizar que é assim que cai em prova. É muito comum esse tipo de questão, especialmente para provas de nível médio. No enunciado, nós temos mais uma vez aquele conceito do Eli Lopes Meireles. É um conceito muito difundido e muito conhecido e muito utilizado pelas bancas em provas de direito administrativo. Então, aqui o gabarito é ato administrativo. Letra B seria ação pública, não tem nada a ver. Ação é no âmbito judicial, não é no âmbito administrativo. Aqui, ação de fé pública, isso nem existe. E publicidade pública, eu acho que o examinador já estava com falta de criatividade, colocou qualquer coisa aqui. Próxima questão, uma questão de 2020, só questões bem recentes aqui nas nossas aulas de direito administrativo. E a questão diz o seguinte: dentre os elementos do ato administrativo, então o tema aqui é elementos do ato administrativo. Dentre os elementos do ato administrativo, aquele que impõe que o ato administrativo deve se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou é o ou a. Letra A, forma, letra B, objeto, letra C, motivo, letra D, competência e letra E, presunção de legitimidade. Dessas opções aqui, uma delas nem é elemento do ato administrativo. Qual é? A letra E, presunção de legitimidade, isso aqui é um atributo e não é um elemento do ato administrativo. Os elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E qual desses elementos, que é o que a pergunta indaga do candidato, qual desses elementos é aquele que impõe que o ato administrativo deve se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou? Está falando de agente, está falando de pessoa com possibilidade de praticar o ato. E qual é a palavra que é relativa ao agente do ato administrativo? É o que tem a competência. Competência é a palavra que está relacionada ao agente. O ato administrativo só pode ser praticado por agente competente. E, mais uma vez, vale lembrar que aqui a competência não é uma competência em sentido amplo, uma capacidade, tem uma habilidade, nada disso. A competência é a competência conferida por lei. Então, gabarito, letra D. Próxima questão, Prefeitura de Ipiranga do Norte, 2020. Diz o seguinte: atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir,
modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Você já viu essa classificação, essa conceituação aqui milhões de vezes, duvido você não memorizar. É a conceituação do Eli Lopes Meirelles, mais uma vez, para você ver que ela cai muito em prova. Então, sobre os requisitos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Quais são os requisitos do ato administrativo? Ah, Rodrigo, eu não sei, eu sei os elementos, mas é a mesma coisa, a gente já falou sobre isso, que a gente chama de elementos, porque a maioria da doutrina chama como elementos, mas eles também são chamados por parte da doutrina como requisitos ou condições de validade do ato administrativo. São termos sinônimos de elementos. Então, quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E a questão quer saber sobre os requisitos ou elementos do ato administrativo, qual é a alternativa correta. Letra A. Competência. É a primeira condição de sua validade. Nenhum ato, seja ele discricionário ou vinculado, pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Está correto. Sendo um requisito de ordem pública, é intransferível. A competência é intransferível? Sim. E improrrogável pela vontade dos interessados. Certíssimo. Podendo ser delegada e avocada. Ah, isso aqui está certo? Está certo também. Ela é intransferível, mas ela pode ser delegada. E qual é a diferença entre transferir e delegar? Quando você transfere, você perde. Você passou de você, agente, para uma outra pessoa. Isso não pode, isso é proibido. Agora, delegar significa você mantém a sua competência, mas você delega uma função para um subalterno, através do poder hierárquico. Da mesma forma, você pode avocar ou pegar para si aquela atribuição. Então, a letra A está correta, esse é o gabarito, vamos ver o que tem de errado nas outras. Forma. A criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. Pode ser vinculado ou discricionário. Nessa questão, o examinador confunde, mistura elementos com espécies de atos administrativos, na intenção justamente de confundir o candidato. Esse conceito não tem nada a ver com forma. A letra C diz motivo, aqueles que contêm um comando geral do executivo, visando a correta aplicação da lei. Não tem nada a ver também. Isso aqui, na verdade, é uma espécie de ato administrativo, é o ato normativo. Por fim, letra D, objetivo, é o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato, sob pena de nulidade do ato pelo desvio de finalidade específica. Então, aqui ele está falando da finalidade, não do objeto. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. Está correto, mas não está relacionado ao conceito o conceito não está relacionado ao termo que ele diz que está conceituando. Então, isso aqui também está errado, o gabarito é a letra A. É comum o examinador na prova perguntar quais são os elementos do ato administrativo e elencar os atributos, ou perguntar os atributos e elencar os elementos. Então, ou então falar assim, qual dessa lista não é um elemento do ato administrativo? Ele coloca um lá que seria um atributo. Quais são os atributos do ato administrativo? Os atributos do ato administrativo, eu sei que você não consegue se conter de ansiedade para saber, mas a gente vai falar no nosso próximo encontro. Até lá, bons estudos!